Você resolve as questões de matemática de uma forma errada. Na escola, no ensino médio, foi ensinado para você uma forma errada de resolver as questões. E nesse vídeo estarei explicando para você uma forma de resolver as questões muito mais organizada e muito mais rápida, que com certeza vai facilitar muito para você resolver as questões de matemática. Antes disso, eu peço para você que se inscreva, ative as notificações e deixe seu like, porque assim você ajuda muito o canal. Clique embaixo rapidinho, assim você ajuda muita gente e eu posso continuar ajudando você. Fala meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, sou o professor Eduardo. E antes de falar para você como resolver questões de matemática, eu quero ajudar você a entrar na faculdade. Isso mesmo, na comunidade de ensino de potência, você vai ter um curso de matemática do básico ao avançado, que vai ensinar para você realmente o que você precisa, de uma forma totalmente prática e dinâmica. Além disso, você vai ter dicas exclusivas sobre o SISU para a Unifies, você vai poder tirar todas as suas dúvidas na nossa comunidade. Então tá tudo isso por um preço muito acessível, super barato. Não perde tempo. Entre agora para a comunidade de ensino de potência que eu tenho certeza que eu vou ajudar você a conseguir a sua aprovação. Então vamos lá, pessoal. A melhor forma de se aprender esse tipo de coisa, para quando você chegar na prova você conseguir resolver com mais facilidade, você ter mais tranquilidade, é o quê? É basicamente você fazer um exercício. Então eu separei um exercício aqui do Enem de 2021, bem característico para a gente resolver. Nesse exercício nós podemos aplicar vários conceitos. Então vamos lá, qual que é o primeiro passo que é muito importante? Você tem que ler com muita concentração. Daí você vai falar, Eduardo, mas isso é óbvio. Com certeza, mas assim, pensa, quantas vezes você tem que ler um enunciado 2 vezes? Se você perde um pouco da concentração, eventualmente você vai precisar várias vezes ler um enunciado mais de uma vez. Sendo assim, primeiro ponto, ler com muita concentração e sublinhar as principais informações. Dessa forma você evita ter que ler mais de uma vez, e evitando ter que ler mais de uma vez, o que vai acontecer? Você vai economizar muito tempo. Então vamos lá, sem enrolação, vamos resolver aqui esse exercício. Primeiro passo, ler com concentração e também sublinhar as principais informações. Então vamos lá. Um povoado com 100 habitantes está passando por uma situação de seca prolongada e os responsáveis pela administração pública local decidem contratar a construção de um reservatório. Ele deverá ter a forma de um cilindro circular reto, cuja base tenha 5 metros de diâmetro interno e atender a demanda de água da população por um período de exatamente 7 dias consecutivos. No 8º dia, o reservatório vazio é completamente reabastecido por carros-pipa. Considere que o consumo médio diário por habitante é de 120 litros de água. Use 3 com aproximação para π. Nas condições apresentadas, o reservatório deverá ser construído com uma altura interna mínima em metro igual a. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual que é a altura do reservatório. Então, já sabemos o que o exercício quer saber, a altura do reservatório. Qual que é a condição, pessoal? A condição é que esse reservatório ele abasteça essa cidade de 100 habitantes, no caso esse povoado de 100 habitantes, por 7 dias. Então o volume do reservatório ele tem que ser igual ao consumo desse povoado por 7 dias. Então o que nós temos aqui? Um exercício envolvendo volume e envolvendo também a questão de equação de primeiro grau. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos equacionar e igualar situações. O volume total ele vai ter que ser igual ao consumo de água. Então é basicamente isso. Daí o grande ponto que a gente vai chegar aqui é na parte da simplificação, que é onde muitas pessoas perdem muito tempo e é onde está o principal erro que nós vamos falar nesse exercício. Então aqui que mora a maior parte dos erros. Então vamos lá, o que eu sei? Eu sei que o volume total é o volume do nosso cilindro. Então é π que multiplica o raio ao quadrado, como é um cilindro, a área da base vezes a altura que é h. Só que preste bem atenção, isso está em metros. Nós sabemos que a água está em litros. Como nós convertemos metros cúbicos para litros, nós multiplicamos por 1000. Então aqui nós multiplicamos por 1000 para fazer a conversão. Isso aqui é um outro ponto também que muitas pessoas se confundem. Elas acabam esquecendo disso e assim acabam errando. Isso aqui vai ter que ser igual ao consumo de água. E qual que é o consumo de água? No caso, são 100 habitantes, cada um consome em média 120 litros e isso é por 7 dias. Então 100 habitantes que multiplica 120 litros cada um,
e isso multiplica 7 litros. Beleza, eu sei que eu posso usar 3 como aproximação para π, e o raio é metade do diâmetro. O diâmetro é 5, então o raio é 2,5. O h eu quero descobrir. Então eu vou ter 3 que multiplica por 2,5 ao quadrado, que multiplica h, que multiplica 1000. Isso aqui tem que ser igual a 100, que multiplica 120, e isso multiplica o 7. Agora aqui entra já um grande ponto. O que muitas pessoas fazem? Elas pegam aqui e já multiplicam tudo isso aqui, depois passam esse cara dividindo e depois fazem a divisão. Gente, isso está completamente errado. Por quê? Sempre que você tem um exercício onde você tem esse tipo de situação aqui, o que você vai poder fazer? Você vai poder simplificar. E com essa simplificação, você vai ter muito mais agilidade na conta e as suas chances de errar reduzem muito. Então, por isso, sempre que você tem uma situação como essa, não faz o padrão, não faz a conta direto e depois faz aqui a divisão. Vai para a simplificação. Com a simplificação, você economiza muitas contas. Então, o que tu vai fazer? Tu vai pegar esses 3 caras, vai passar para a direita para você conseguir simplificar. Então, aqui vai sobrar apenas o h, você vai ter 100, que multiplica 120, que multiplica 7. E isso divide por 3, que multiplica 2,5 ao quadrado, que multiplica o quê? Multiplica 1000. O que eu posso fazer agora? Aqui eu tenho 2 zeros, que simplificam com esses 2 zeros aqui. Sobra um zero que simplifica com esse zero. Aqui eu tenho 12. 12 divide por 3. 12 divide por 3 é 4. Então aqui nós já fizemos algumas simplificações. O que vai sobrar? Vai sobrar 4 vezes 7 e aqui embaixo 2,5 ao quadrado. O que eu sei? Vou fazer aqui embaixo para a gente separar. 2,5 é o quê? É 25 sobre 10. Isso ao quadrado vai ser o quê? Vai ser basicamente o quadrado do de cima. O quadrado de 25 é 625 e o quadrado de 10 é 100. Então, basicamente, 2,5 ao quadrado é 625 sobre 100. Daí você vai perguntar, Eduardo, mas por que você está fazendo isso? Gente, é sempre mais fácil, nesse tipo de exercício, você trabalhar com fração do que você trabalhar com número com vírgula. Então, você faz isso daqui para ter mais facilidade. Sendo assim, o que você vai ter? Você vai ter 4 vezes 7, que divide por 625, e isso divide por 100. Agora, o que a gente tem aqui? Nós temos uma divisão de frações. Então, a gente repete a primeira fração, que é 4 vezes 7, e multiplica pelo inverso da de baixo. Então, 100, tudo dividido por 625. O que eu posso fazer agora? Mais algumas simplificações. 625 divide por 5. 625 dividido por 5 é 125. 100 também divide por 5. 100 dividido por 5 é 20. 125 divide por 5, fica 25. 20 também divide por 5, fica 4. Então, sobra o quê? Sobra 4 vezes 7 vezes 4. E isso aqui divide pelo quê? Isso divide por 25. Então, aqui você vai ter 4 vezes 7 vezes 4. 4 vezes 7 vezes 4 é 112. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 7, 112. Então, temos 112 sobre 25. Aqui, infelizmente, não tem mais como simplificar. Então, essa divisão você vai ter que fazer, que no caso vai ser o quê? Vai resultar em 4,48. 4,48 é a alternativa D. Então, basicamente, pessoal, aqui eu sempre aconselho, quando você tem essas situações, você fazer essas simplificações aqui, porque assim você economiza muitas contas, tá? E você também aumenta muito as suas chances de acertar. Porque aqui você ia ter que fazer esse quadrado, daí você ia multiplicar com o 3, daí você ia multiplicar pelo 1000. Aqui tu ia ter 100 vezes 120 vezes 7. Daí tu ia fazer essas duas multiplicações, daí o resultado dessa multiplicação aqui na esquerda você ia passar dividindo, daí você ia ter dois números enormes para você fazer a divisão. Ia ser muito mais trabalhoso, muito mais complexo. Já aqui não, você passa todos os números, faz as devidas simplificações que são mais triviais e assim você vai tendo mais facilidade na resolução. Dessa forma, isso aqui você pratica muito para não necessitar de calculadora e assim as suas chances de acerto lá na hora da prova aumentam muito. Então, o grande conselho que eu posso dar para você aqui é o seguinte: utilize desse método sempre que possível, que isso vai ajudar muito você.
Então é isso, pessoal. Basicamente, esse é um método para você conseguir resolver questões de matemática de uma forma muito mais organizada, prática e rápida. Se você quer ver mais coisas como essa, se você quer aprender mais coisas, mais dicas, mais estratégias, lembra da comunidade do ensino de potência. Lá tem um curso do básico ao avançado de matemática do Enem, onde você vai aprender realmente o que você precisa, sem perder tempo com enrolação. E além disso, vai ter dicas exclusivas sobre o SISU para Unifesp. Não perde tempo. Entra agora. Link na descrição e também no comentário fixado. Então é isso, pessoal. Não se esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, porque assim você ajuda muito o canal e assim eu posso continuar ajudando você. E obviamente os links dos nossos grupos estão no Telegram. Tá tudo aqui embaixo. Só entrar que eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Segue a gente lá no Instagram, o @ensino de potência. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos. Grande abraço, valeu e até a próxima.